Olá, eu sou o Fausto Ramos e eu estou aqui para dar a minha opinião. Um bom tempo atrás, eu fiz um vídeo junto com o Caselli e a Maria a respeito de karma e destino. E eu acho que eu não cheguei nem perto de dar minha verdadeira opinião a respeito desse assunto. A princípio, eu gostaria de dizer categoricamente que karma não é a mesma coisa que a tal lei do retorno e a lei do pêndulo que as pessoas atribuem das leis herméticas. Simplesmente não é bem por aí. Imagina que você está numa autoestrada com um carro a 110 por hora e de repente vem uma curva super fechada na sua frente e você entra na curva a 110 por hora. Eu esqueci de falar também que você está numa autoestrada numa região de montanha, ou seja, na borda da estrada está o precipício da montanha em que você está. Basicamente, você está numa situação muito complicada, porque é muito improvável que você vá conseguir fazer uma curva fechada a 110 por hora na quinta marcha sem descarrilhar o carro e cair do precipício. Existiam um trilhão de outras coisas que você poderia ter feito para evitar essa situação. Ao ver a curva, você poderia ter reduzido a sua velocidade, provavelmente até a 40, 30 por hora, para que você chegasse na segunda, na terceira marcha e você conseguisse fazer a curva com suavidade. Porque, a não ser que você seja um piloto treinado de alta velocidade, você tinha zero chances de conseguir fazer aquela curva a 110 por hora. Pior ainda se estivesse chovendo, que aí você não teria... ninguém nesse mundo teria chance de fazer isso. Portanto, o karma ele acaba se manifestando como algo que soa fatalista para nós quando ele acontece, entre muitas aspas, acontece. Quando acontece uma coisa que a gente considera ruim nas nossas vidas, como, nossa, eu estou com câncer de intestino, como isso foi acontecer? Bom, existem vários fatores. Primeiro, talvez você não cuidou da saúde da sua alimentação e da saúde do seu intestino ao ponto de você ter câncer cedo. Ou simplesmente porque você existe, você vive e câncer é basicamente uma consequência de se ter um corpo biótico com células. As células replicam, elas estão falíveis ao erro. Câncer acontece. Simplesmente é uma coisa que não tem como erradicar da existência humana. Então, sinto muito. Por outro lado, as pessoas perguntam muito a respeito de se elas fazem coisas boas e vêm coisas boas de volta, e se elas fazem coisas ruins e vêm coisas ruins de volta. A isso eu afirmo o seguinte: tudo depende da recorrência e da intensidade. Vamos voltar ao exemplo de você estar dirigindo um carro. Se em uma noite de madrugada você atravessa um sinal vermelho tomando cuidado de reduzir para 30 km por hora, é muito pouco provável que você vá colidir com outro carro se você estiver atento, e também é muito pouco provável que você vai ser pego pela polícia rodoviária e levar uma multa. Agora, se você é o tipo de pessoa que está sempre dirigindo feito um louco e você atravessa a maioria dos sinais vermelhos e você só não atravessa o sinal vermelho quando tem algum carro na sua frente do sinal e você fica buzinando para ele como se ele que tivesse errado de estar parado no sinal vermelho, a probabilidade de uma merda acontecer com você é muito alta. Você está apresentando um comportamento de alta periculosidade e por conta disso a probabilidade de você ser pego por um guarda de trânsito, ser parado numa blitz, ou então de você colidir o seu carro provocando um acidente ou perder a sua vida num acidente de carro é extremamente mais alta do que de um motorista que na maior parte do tempo é cuidadoso, mas que uma ou outra vez por um sinal de madrugada, porque ninguém é de ferro. Portanto, apresentar alguns comportamentos negativos vez ou outra não é o problema. O problema é quando isso está tão intrincadamente dentro de você que os maus comportamentos são simplesmente uma amostra de quem você é. Vou contar outra história. Imagine um ator de teatro que está ensinando uma peça no teatro e nessa peça ele encena o papel de um assassino e ele mata um outro personagem dentro de palco. É claro que por ser um teatro a gente sabe que é tudo apenas uma encenação.
Mas agora imagine que esse ator saia do palco ainda vestido como um personagem e a polícia entre dentro do teatro e tente prender ele por ele ter matado alguém. Não iria parecer estranho ou sem noção alguém fazer isso, prender um ator porque ele encenou assassinar alguém? Não que eu acho que isso seja impossível dependendo do personagem que ele assassine, principalmente se for um personagem político e for uma peça que está sendo performada dentro de um regime ditatorial onde se há censura em relação à arte. Mas não vamos pensar por isso agora, beleza? O motivo por que a maioria dos magistas do caos riem com a ideia de karma é que nós sabemos exatamente como construir um personagem para que esse personagem faça a ação que nós queremos fazer e depois nós despimos o personagem e jogamos ele no lixo por sermos capazes de não nos identificar com determinados estados mentais e de personalidade. A magia do caos é uma prática que nos leva a nos desapegarmos das roupagens do ego, das roupagens da persona. Então, nós fazemos várias práticas para ativamente nos desapegarmos de trejeitos de nós mesmos, dos nossos gostos, dos nossos interesses, daquilo que nós achamos que constitui nós mesmos, desapego em relação aos nossos hábitos, desapego em relação às narrativas que nós criamos para explicar quem nós somos. E é justamente por essa capacidade de ter essa flexibilidade de caráter que nós conseguimos em algum momento criar um personagem, performar esse personagem e depois descartar esse personagem, nos tornando outra coisa. Seria como o caso dos policiais irem atrás do personagem que matou alguém dentro da peça, mas o ator já se livrou da fantasia, portanto já não há mais um assassino a ser preso. Contudo, numa parte do tempo, o karma ele não passa de um desenrolar muito direto das consequências causais das nossas atitudes. Por isso eu disse que ela é necessário levar em consideração as variações de recorrência, repetição, e de intensidade. Vamos imaginar que, sei lá, eu mate alguém. O que vai acontecer a partir disso? Eu vou criar um karma porque eu fiz o mal e matei alguém? Bom, existem várias coisas que podem me levar a matar alguém, por exemplo, no contexto de defesa pessoal. Talvez a pessoa me ameaçou e por isso eu acabei pegando a arma da mão dela e matando ela em volta. E daí? Eu vou ter que sofrer alguma coisa por causa disso? Mas agora imaginamos que o meu contexto para ter matado alguém não seja tão virtuoso, mas eu seja capaz de fazer isso sozinho e eu consiga encobertar todas as evidências de que eu matei aquela pessoa. Portanto, eu sou capaz de conduzir uma vida inteira sem sofrer nenhuma consequência por ter matado aquela pessoa. Nossa, Fausto, mas nenhuma mesmo, eu duvido. Você vai ter acabado criando um karma por ter matado aquela pessoa e alguma coisa vai acontecer com você. Bom, mesmo que a polícia não me encontre e eu nunca sofra nenhuma consequência judicial por ter matado uma pessoa, sim, ainda é possível que eu sofra algumas outras consequências diretamente vinculadas ao ato de ter matado uma pessoa. Porque se eu considerar que eu não matei essa pessoa por um ato de defesa pessoal, a gente precisa levar em consideração que as pessoas não saem matando umas às outras à toa. Portanto, pode ser que eu seja um psicopata e isso tenha consequências psicológicas e emocionais para mim. Pode ser que eu tenha me enervado com alguém que era um conhecido, um amigo, e quando eu vi eu acabei matando essa pessoa e isso vai ser o tipo de coisa que cria uma sequela psicológica em mim e uma culpa que eu carregue ao longo de toda a minha vida. Pode ser que eu viva sempre em tensão, sem saber se algum dia eu vou descobrir a atrocidade que eu cometi ou não, e isso vai provocar diversas outras consequências para mim, todas elas vinculadas diretamente ao ato de eu ter matado alguém. E se eu matei essa pessoa porque eu sou um psicopata, ou vai acabar me tornando um assassino em série, então, de novo, a gente volta ao problema da recorrência, porque psicopatas e assassinos em série não matam uma pessoa só, eles matam várias. E quanto mais pessoas eles matam, mais vestígios eles acabam deixando, e mais provavelmente eles vão ser encontrados e vão ser encarcerados e vão sofrer a penalidade por tudo que eles fizeram. Portanto, intensidade e recorrência é bastante do que dita a nossa concepção abstrata sobre karma. Pois existe um último conceito que eu preciso falar envolvendo todos esses conceitos sobre karma,
que é justamente a ideia de existir coisas que nós façamos que são inerentemente boas e coisas que são inerentemente ruins. O problema é, tudo que nós fazemos tem o tempo todo as duas moedas em jogo. Todas as nossas ações são, em algum grau, boas, em algum grau ruins, em algum grau desejáveis, em algum grau indesejáveis. Portanto, é impossível ou quase impossível discriminar alguma atitude que seja facilmente descrita como boa ou como ruim. A única coisa que eu assumo que existe é, de algum jeito, aquilo que a gente chama de bem arquetípico e mal arquetípico. O bem e o mal arquetípico são ações que, pela sua carga simbólica, nós vamos vincular elas a algo que é arquetipicamente bom ou arquetipicamente ruim. Contudo, mesmo essas imagens arquetípicas têm a sua construção coletiva enraizada na nossa psique, e elas são extremamente excepcionais. Portanto, um personagem como o Coringa deveria de ser uma representação desse mal arquetípico. Ele é um cara que ele é mal em si mesmo. E por isso muitas pessoas ficaram encucadas com o último filme do Coringa, porque eles tentam justificar demais o fato do Coringa ser um cara perverso. Porque, teoricamente, a perversidade do Coringa não tem nenhum motivo externo. Ele só é diabólico em si. Nesse sentido que vocês entendem de diabólico cristão e... enfim. Portanto, se a maior parte das coisas que nós fazemos vem com duas moedas, se o bem que nós fazemos para alguém ajudando essa pessoa a ser selecionada num concurso faz com que dezenas de outras pessoas não sejam selecionadas, portanto, o bem que nós fazemos para uma pessoa é, por outro lado, o mal que a gente faz para outras pessoas, ou o bem que nós fazemos para um é o bem que deixamos de fazer para vários, ou o mal que nós fazemos para uma pessoa acaba, na verdade, se revertendo em uma coisa boa para outra pessoa, e a gente está sempre nessa bagunça indissolúvel de atitudes que não podem ser perfeitamente discriminadas entre boas e ruins. Portanto, como você vai discriminar que o que acontece na sua vida é parte do seu karma ou do seu dharma? Tudo que você tem é o seu juízo pessoal e individualizado, que geralmente é distorcido e, portanto, não tem valor absoluto. Você só sabe dizer aquilo que você gosta, que vem para você, e o que você não gosta. Mas isso não quer dizer nada a respeito de uma qualidade boa ou ruim inerente à coisa em si. Caso vocês tenham ainda muitas dúvidas a respeito do trabalho mágico, eu gostaria que vocês dessem sugestões de vídeos para eu poder fazer, dando a minha opinião a respeito desses assuntos aqui no canal. Caso vocês quiserem também, vocês podem se consultar comigo diretamente, marcando um atendimento. Eu faço tanto atendimentos mágicos quanto atendimentos com oráculo, usando tarô ou I Ching. Para mais opiniões enervadas, mantenham-se antenados com Caosofia. E até por acaso.